porque esse não é o propósito de Deus também, queridas. Então fica aqui um adendo, tá? Deus não tem propósito em divórcio, Deus tem propósito de que a gente realmente aguarde o Isaac, a promessa dele para nós, né? Em todos os aspectos. E não é diferente nesse sentido. Mais alguém quer compartilhar outro tipo de Isaac? Mais alguém? Amém? Vamos continuar então, vamos caminhar aqui. Essa foi uma das perguntas que eu tinha deixado aqui pra gente falar. Aí entra o primeiro dia, né, meninas? Entra o primeiro dia aí, que a gente vai ver um pouquinho do andamento dessa história. Então a gente tem Sara aí morando lá em Ur dos Caldeus, né? Começa bem no comecinho aí falando disso. Deus faz essa promessa, a história continua caminhando, ela já tá com uma idade mais avançada. E aí eu queria compartilhar com vocês, eu queria que alguém falasse para mim nesse primeiro dia aqui, o que chamou a atenção, se você também grifou alguma coisa, se você marcou alguma coisa, e aí a gente vai poder abrir o leque aqui do bate-papo. Digam para mim aí o que vocês acharam aí, o que foi aí para vocês, para que a gente possa então conversar um pouquinho mais. O que vocês acharam desse primeiro capítulo aí? Como é que foi aí para vocês? Nesse primeiro dia, alguém marcou alguma coisa, quer falar? Elisângela, eu lendo, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, eu entendi isso. A gente vê duas pessoas extremamente com defeitos e qualidades, e que Deus faz uma promessa para que algo que Deus desejava que acontecesse aqui na Terra viesse a acontecer, né? Eu até fiz uma anotação aqui também sobre a esterilidade, né? Não sei se a gente tem aqui no nosso meio alguma mulher que é estéril ou alguma mulher que foi estéril e conseguiu dar à luz filhos. Tem alguma mulher que seja estéril, que não pode ter filhos? Se tem, eu gostaria que você se manifestasse, não por uma questão de saber do teu problema, mas para que a gente pudesse, então, orar por isso, né, ou trazer uma palavra direcionada nesse sentido, no momento de oração. Tem alguma mulher que é estéril, que não pôde ter filhos, ou não podia, e Deus depois deu condições e a pessoa pôde ter filhos? Tem alguém? A minha tela aqui, eu acabei abrindo de outra maneira aqui para poder fechar o áudio, eu não tô conseguindo ver todo mundo como eu estava vendo. Vamos ver se eu consigo. Oi. Eu casei com 33 anos e eu tive o Murilo com 36. Mas eu tinha um ovário policístico, né? E eu já tinha feito cirurgia em um dos ovários e para mim era bem difícil eu ficar grávida. Todos os médicos falavam isso. Tipo, eu tomei anticoncepcional a vida inteira por causa do ovário policístico. Você tem que tomar para não virar tumor. Como uma vez eu parei e virou um tumor, né? Uhum. Mas aí eu parei, eu orei ao Senhor e falei que queria ter um filho, tudo. Eu parei, eu tinha 19 anos tomando consecutivo de anticoncepcional, com ovário policístico. Eu parei num mês, no outro eu fiquei grávida. Deus é Deus, né? Porque na verdade já é uma dificuldade pelo ovário policístico, e ainda tantos anos tomando anticoncepcional dificulta mais ainda. E aí você para e já engravida. Deus é maravilhoso. Tem mais alguém que teve problema em engravidar, em ter filhos? Eu, Elis. Elis, Soninha, Joia. De problemas, quando eu casei, tomando remédio 3 anos. Aí, quando a gente queria arrumar neném, a gente parou, e aí era o maior problema. Eu engravidava e perdia. Perdi 2 antes do Anderson, né? Perdi 2 bebês, mas também, assim, de nada. De repente,
e um já tinha 1 mês e meio, quase 2, e o outro já tinha quase 4 meses. E aí os médicos falavam que talvez eu não poderia ter filhos, né? E começou um tratamento que era para tirar a temperatura, fazia um quadro, sabe, de temperatura. E quando a temperatura estava alta, eu tinha que trazer o marido para ter um relacionamento para poder engravidar. Então foi um período muito difícil da minha vida. Eu fiquei quase 5 anos sem ter, né, bebê, e sempre achando que talvez se engravidasse ia perder de novo, aquela luta, né? Mas pela misericórdia do Senhor, fiquei grávida. O Anderson, né, a gravidez foi ótima, sem problema, assim, embora tendo aqueles cuidados, né, principalmente os 3 primeiros meses, mas deu tudo bem. Só que aí ele nasceu, aí começou o problema. Ele vinha para mamar, ele não mamava, aí lá no berçário mesmo começaram a dar aquele nestogênio lá, e ele veio para casa com infecção intestinal. Quase morreu também. Nós corríamos para tudo quanto era médico, tudo quanto era hospital assim, diferenciado, a gente levou. Naquela época a gente não tinha nem condição, mas o meu pai que bancava as coisas, né? E aquela luta, até que uma noite a gente foi visitar ele no hospital, era um moleque travesso, na Paz de Barros. A gente foi visitar ele lá e ele não estava no bercinho. Aí ninguém sabia onde que ele estava, mandaram a gente até no necrotério e não achava o menino. Aí acabou achando, a minha avó estava junto comigo naquela época, minha mãe trabalhava e trabalhava no hospital e ela plantão dela, então a minha avó foi comigo. E aí a gente resolveu tirar ele de lá. Tirar ele de lá, a minha avó assinou o termo de responsabilidade, que nem a minha eles não quiseram assinar, porque eu era muito nova, não sei o quê. Aí a minha avó que assinou, tiramos o menino. Aí minha avó falou assim, esse menino vai ser tratado como eu acho que tem que ser. Aí passou na padaria, pegou aquele leite B, sabe, daquele antigamente era aquele saquinho? Ferveu o leite, ferveu, e fez uma madeira bem na ralinha de maisena. Aí ele tomou aquela... Primeiro ele só chorava. Aí a gente deu aquela mamadeira, ele tomou um pouquinho, chorou, que queria mais, tomou mais um pouco. Ele dormiu a tarde inteira. Eu ia toda hora com o espelhinho para ver se ele estava respirando, sabe? Foi uma fase muito... Nesse mesmo dia, minha sogra veio visitar, a sogra mãe do Marcos, ele já era evangélico há muito tempo. Eu não, eu nem ia para a igreja, nada. Aí, nesse meio tempo, a minha sogra veio em casa e falou que ela teve um sonho, que no sonho aparecia um anjo, uma bandeja de prata, com 3 mamadeiras em cima, assim. E que era para mim ficar tranquila, que o Senhor estava no controle e estava resolvendo os problemas. Aí, foi indo, ele foi melhorando, mas mesmo assim, ainda a luta, os 7 primeiros meses, ele só queria colo, só pegou a manha, né? De colo, tudo. Aí, quando ele estava já maiorzinho assim, eu comecei a ir na igreja. Quantas vezes que os pastores olhavam por ele no alto assim, sabe? E ele foi consagrado para o Senhor, mesmo ele não sendo evangélico. Aí, quando ele estava já com 4 anos, antes de chegar o Alessandro, eu estava frequentando os cultos nos lares da minha vizinha, atravessava a rua, e até naquele dia, um dia especial, o Senhor me chamou, e ali que eu aceitei a Jesus, aí a coisa deslanchou. Então Deus tem um planejar na vida da gente, que às vezes a gente acha que vai ter, né? Nem imagina. Isso veio uma coisa, né? A gente nem imagina. Mais alguma mulher teve problema com esterilidade? Porque esse é o grande foco, né, da dificuldade dessa mulher. Foi essa questão realmente da esterilidade, né, de desejar ter esse filho. Mas eu fiz uma anotação aqui que eu queria compartilhar com vocês também. A esterilidade tem muito a ver, quando a gente olha para a palavra de Deus, com propósito, né? Porque se vocês olharem as mulheres dentro da Bíblia que tiveram esse problema e qual foi o desfecho da história dessas mulheres, nós vamos perceber mulheres muito fortes e que tiveram uma história muito forte, né? Então, o exemplo disso é Sara, né? Realmente trouxe à vida Isaac, que é o pai de nações, o escolhido de Deus ali para gerar a descendência até Jesus, né? Então, através de Sara, de uma mulher estéril, Deus traz esse filho. Outro exemplo para mim de mulher que era estéril e trouxe o propósito, que em algum momento talvez a gente pode falar um pouquinho dela, é Ana. Né? Eu não vou entrar aqui no contexto, mas vocês podem perceber também que é a mesma coisa, né? Nós temos uma mulher que é extremamente estéril,
que geme e chora por um filho e aparentemente Deus não responde, né, por esse choro, por esse clamor, por essa oração dessa mulher. Não dá a impressão que Deus é mau? Né? Até teve uma amada que me falou que acha que no Velho Testamento Deus é mau. Não sei se alguém tem essa impressão também, mas eu gostei muito desse comentário dela. Achei bem pertinente isso, né? A impressão que a gente tem em alguns momentos ali no Velho Testamento é que existe um Deus muito mau, que não olha para o homem, né? Mas eu posso dizer para vocês que não. Existe, na verdade, um pai tão amoroso, mas que tem todo o controle na mão dele, porque ele sabe realmente o que é melhor para nós. E a gente vai ver isso ao decorrer dos nossos encontros conforme a gente for falando dessas mulheres. E aí eu coloquei aqui assim, olha, Deus tem propósitos no nascimento de todo ser humano. Né? Então, você pode ter total certeza de que o teu nascimento, mulher que está aqui me ouvindo e que depois vai ver o vídeo, você foi totalmente planejado por Deus. Não existe erro no seu nascimento. Não existe um erro na sua concepção, ainda que ela tenha sido de qualquer maneira, né? Em várias situações que a gente sabe que podem acontecer aí. O pai e a mãe às vezes não são casados ainda, a mãe engravida antes do casamento, através de um anticoncepcional que não deu certo, através de um preservativo que também furou e não deu certo, através de um ato sexual que você não queria muito, mas você nasceu. Então, assim, não importa, queridos, eu quero dizer que a palavra de Deus ela é muito clara e muito objetiva em dizer que cada ser humano gerado e nascido na Terra tem um propósito específico dado por Deus. Então, muitas vezes, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê esterilidade, a gente tem que entender que existe, na verdade, um propósito específico de Deus para aquele primeiro filho que vai nascer daquela mulher. Então, vocês podem ver que tanto no caso de Sara quanto no caso de Ana, foi justamente isso que aconteceu. O tempo da espera, o tempo da esterilidade foi só uma maneira de Deus trabalhar no tempo, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de nascimento, a gente fala de um tempo específico, né? Nós todos não temos uma data de nascimento, a gente não nasce num dia, num mês e num ano. Então, aquele era o dia que Deus escolheu para o seu nascimento. Então não é por acaso, nem o dia, nem o mês, nem o ano que você nasce, não é por acaso. Então, como Deus queria gerar Isaac para aquele momento da história, Deus precisava fechar a madre daquela mulher chamada Sarai e que no momento certo ele abriria a madre dessa mulher para que ela então gerasse esse filho tão desejado, tão querido, mas que tinha também em si um DNA de uma promessa tão grandiosa que através de Isaac viria toda a descendência de Jesus. Então a gente precisa entender que no nascimento de alguém existe um propósito específico de Deus no tempo em que aquela pessoa nasce. Então Deus não está nem adiantado, mas Deus também não está atrasado. A gente precisa olhar para a história de Sara e de Abraão e entender que existia um propósito divino e espiritual por trás daquele filho que Deus havia dado a promessa. Amém? Se a gente olha para a história de Abraão, a gente consegue entender isso muito melhor. Mas como a gente está falando de Sara, a gente precisa entender que, na verdade, essa mulher, infelizmente, teve a vida dela quase toda de esterilidade, porque Deus tinha um propósito específico para aquele ventre, para aquela mulher, para aquele marido, para aquela criança que iria nascer através daquela mulher. Amém, queridas? Então a gente precisa entender essa questão também. Aí eu coloquei, por isso algumas vezes o primogênito de um casal se torna tão especial em seu nascimento, né? Além de tudo isso, o primogênito geralmente carrega, né, uma identidade espiritual ainda maior, né? Então, no caso da Soninha também, o primogênito dela foi esse primeiro, né? Deus tem toda uma autoridade espiritual sobre a vida dele, e assim na vida de qualquer outro primogênito, né? Deus tem um propósito, a palavra de Deus fala sobre isso, e é um assunto que a gente pode tratar num outro momento, mas não é falando de mulher, amém? Então, eu queria dizer para vocês que Isaac tinha um propósito maravilhoso e por isso Sara era estéril até aquele momento. Então tudo estava direitinho no script de Deus, não saiu do script. Amém, queridas?
Eu grifei uma outra pergunta aqui, eu não sei se alguém quer comentar. Página 12. A primeira pergunta lá da página 12, que é a pergunta 2 do primeiro dia. Diz assim: verifique em Hebreus 11, do 8 ao 12, como Sarai e Abraão demonstraram a sua fé, que está lá no versículo 8. Qual o significado espiritual de morar em tendas? Ver versículo 10. Como podemos ser moradores de tendas nos dias de hoje, de maneira que confiamos em Deus e o seguimos? Então, eu queria, se alguém leu esse primeiro dia e teve algum entendimento sobre essa questão de... Deixa eu só fazer o contexto para a gente entender aqui, que eu sei que alguma mulher vai querer testemunhar disso. Por que o autor escreve essa pergunta para nós? Vamos pegar o contexto bem rápido aqui para a gente entender? Então, Sarai e Abraão, que na verdade na época ainda era Abrão, eles moram lá numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que era bem longe da terra para onde Deus tinha mandado eles irem. Quando Deus dá a promessa para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão automaticamente toma essa palavra e obedece. E ele começa então essa jornada, essa viagem rumo a essa terra que Deus tinha prometido para ele, ok? Esse é o primeiro passo desse casal, ir para uma terra. Então, a partir desse dia, queridos, desse chamado de Deus para Abrão e Sarai, eles começam uma jornada de viagem e desde então até a morte deles, é literalmente isso, ó, do momento em que Deus chama Abraão até o momento da sua morte, eles só viveram em tendas. O que é essa tenda? Nada mais é do que eles não tinham uma moradia fixa, mas Deus havia dado uma promessa para Abraão e para Sarai de que a sua descendência, sim, teria direito sobre a terra, teria sim um lugar, né, para habitação, teria um lugar de herança, ok? Então Deus trouxe isso. E aí eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, para que a gente entenda um pouquinho desse contexto. Quando Deus fala isso para Abraão e para Sarai, ele está falando de algo também espiritual, ok? Então, eles saem de um lugar chamado Ur dos Caldeus e eles vão em direção à terra prometida, que era Canaã, ok? E nesse percurso entre Ur dos Caldeus e a terra prometida, eles vivem somente em tendas. Quando a gente lê a história, a gente acha que é algo bem rápido, né? Que é um trajeto de 1 quilômetro, de 10 quilômetros, que é bem pertinho, é logo ali. Sabe o logo ali de Mineiro? Quem é mineiro vai saber do que eu tô falando, né? Bem longe. Então, quando eles começam essa jornada de obediência, Deus está dizendo literalmente, vocês agora, a partir desse chamado, vão viver debaixo de total dependência. Então, Abraão e Sarai representam para nós um homem e uma mulher que entendem a total dependência de Deus em tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Eles não sabiam se eles iam ter onde morar, eles não sabiam se eles iam ter comida para comer, eles não sabiam se eles iam continuar tendo animais, se eles iam continuar tendo o dinheiro que eles tinham, porque quando a gente olha para a palavra, Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus extremamente rico. Ele era um homem rico. Se você olhar para a palavra, você vai perceber que ele sai com uma caravana muito grande. Então nós não estamos falando de uma pessoa que sai da sua terra com uma mochilinha nas costas ou com um saquinho com meia dúzia de roupas e vai para um lugar que Deus está falando. Não. A obediência de Abraão foi tão intensa e de Sarai que eles saem de um lugar com tudo que eles tinham, com todos os bens que eles tinham e eles vão rumo a essa terra que Deus havia prometido. Queridos, eu quero dizer, queridas, né? Eu quero dizer para vocês que nós estamos justamente nessa jornada também. E essa total dependência de Deus, ela precisa estar constante na vida de qualquer mulher. Porque, aí eu vou deixar para alguém testemunhar, entender o que é viver em tendas, entender o que é viver debaixo de dependência, só aquelas que realmente conseguem ouvir essa voz de Deus dizendo, eu estou cuidando de você em todos os detalhes, é que entende essa palavra que Deus deu para Abraão e para Sarai do dia que eles saíram da terra de Ur dos Caldeus. Eles saíram justamente sem saber para onde estavam indo. Eles não sabiam qual seria o futuro deles, mas eles simplesmente entenderam assim, Deus falou,
Deus vai cumprir, Deus vai cuidar. Então era isso que esse casal representa para nós, de forma muito espiritual. E eles estavam indo rumo a um lugar que Deus estava preparando para eles e, na verdade, para sua descendência. Porque Abraão nem chegou a conquistar literalmente a terra, ok? Mas a sua descendência, sim, conquistou a terra. Então, muitas vezes, nós, com os nossos olhos naturais, nós não vamos conseguir alcançar tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Mas a convicção que a gente precisa ter é que os nossos filhos, que os nossos descendentes, ou que aqueles que vêm depois de nós, eles sim vão ter essa autoridade, né? Eles vão conseguir conquistar muito mais do que nós. Mas eu queria que alguém falasse um pouquinho sobre essa pergunta, se alguém entende ou entendeu durante a leitura dessa lição o que era viver em tendas, se o Espírito Santo trouxe aí algo ao coração de vocês. Posso falar? Pode. As alunas... Vou confessar. As alunas... Até falei para eles ontem. Eu chorei muito fazendo essa resposta aqui. Porque eu fui ver, irmãos, o que é habitar em tendas. No dicionário diz assim, ó. Habitar em tendas, só no sentido bíblico, é ao mesmo tempo em que descansa no Senhor, o servo de Deus também está preparado para desmontar a tenda e ir onde Deus te enviar. Então, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava falando para a Juliana hoje. Eu tinha um salário, sabe? Quando você tem que tirar a tenda, mudar. E simplesmente hoje, eu estou confiando em Deus. Mas conta um pouquinho para nós, Beth, então, para que as mulheres possam entender por que você está falando sobre essa questão de levantar a tenda e o quanto muitas vezes isso é difícil, justamente pela vida financeira que você tem. É exatamente como Abraão em Ur dos Caldeus. Ele tinha uma casa, ele tinha bens, ele tinha riquezas, ele tinha servos, ele tinha uma vida tranquila. Mas ouvir a voz de Deus e obedecer, muitas vezes requer de nós renúncia. Então, já que você começou a falar, você conta um pouquinho aí resumidamente para nós quem era a Beth, né? Qual a tua profissão, não precisa falar com detalhes sobre salário, essas coisas, mas conta então para nós o que foi que aconteceu com essas tendas aí. Tá. Eu trabalhei 25 anos num lugar. Eu entrei como estagiária de Direito no 3º ano e depois que eu me formei, eu fiz a OAB, eu passei e eu fui registrada. A partir daí, eu trabalhei 10 anos registrada, então você tem toda aquela segurança. Depois de 10 anos, rescindi o meu contrato, eu continuei trabalhando sem registro, mas eu tinha férias, 13º e tudo. Então, esse salário ajudava muito. Gente, e agora, no começo do ano, com a pandemia, meu chefe tem 76 anos, vai fazer 77 essa semana, e o escritório fechou, levaram para casa dele. Eu simplesmente saí sem férias de 2019, eu não recebi verbas rescisórias, eu não recebi nada. Aí você fala assim, nossa, mas por que você entrou na justiça? Eu falo assim, porque eu tenho uma gratidão, eu sei por que eu aceitei trabalhar sem registro, e eu não, jamais vou entrar na justiça para requerer alguma coisa. E aí, irmãos, eu estava desempregada, sem salário, sem rescisão, sem nada. Para quem sempre teve, desde os 15, uma liberdade financeira, eu estou vivendo simplesmente. Aí eu mudei de área, eu estou trabalhando de corretora de imóveis, eu estou feliz, trabalho junto com a Juliana, mas eu só ganho se eu vender. E hoje eu estou totalmente na dependência de Deus. E na crise a gente vende. Pouco, aluga, uma coisinha ou outra. Mas eu vejo... A Juliana falou assim, Beth, você vai aprender a viver na dependência de Deus. Irmãos, eu não tenho passado vontade de nada. Eu tenho, sabe, um privilégio, uns mimos de Deus que vocês não têm ideia. Eu tenho um cartão, minha irmã foi para o Japão, me deu uma procuração e me deu um saquinho e eu guardei. E há uns 15 dias ela falou assim, Beth, ela ligou lá do Japão
e me falou assim, Beth, anota um número. Eu anotei. Ela falou, lá naquele saquinho que eu te dei, tem um cartão de crédito. Você vai gastar X por mês para você arrumar o seu cabelo, para você fazer as suas unhas, para você gastar com você. Irmãs, isso para mim, eu cuidei dela quando minha mãe morreu. Ela tinha 11 anos, eu fui a mãe dela. E hoje, sabe, eu falo assim, você fez tanto por mim. Isso não é eu tô com dó de você, não, eu tô retribuindo tudo que você fez por mim. Então, eu não me sinto menos, nem com orgulho ferido por causa disso. Eu vejo como um novo tempo, levanta a tenda, vai para outro lugar. Irmãs, eu não saí para procurar emprego. A Juliana comentou e o chefe, o Leal, ligou e falou assim, é você que está procurando um emprego? Eu falei, sou eu. Não, você que quer trabalhar? Eu falei, agora, aonde? Porque eu tinha conversado com Deus que eu não sabia nem fazer currículo, que eu tinha feito meu currículo meia boca, mas eu não queria, não falei, eu não sei nem procurar emprego, nem fazer entrevista. Mas, irmãs, é um novo tempo, a gente não tem que ter medo de nada. Se Deus abrir essa porta, Ele vai honrar. Se Deus vai me usar lá em outra profissão, amém. O direito nunca vai sair da minha vida, porque onde eu estou, eu sempre uso ele todos os dias. Mas é um novo tempo, não tem que ter medo. Abraão deve ter sentido o medo que eu senti. Muda tudo, vai para outro lugar, começa do zero, não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, não sei como vender. Sabe, é outra coisa totalmente diferente. Eu não sei nem usar calça jeans para trabalhar. Eu acho que eu não estou bem vestida. Eu acho que eu não estou arrumada. Porque eu fiz roupa postal a vida inteira. Então, se eu vou trabalhar de calça jeans, eu acho que eu estou indo ali no mercado. Então, hoje eu fui de saia, de sandália, sabe, de salto. Porque eu acho que eu não estou me arrumando. Então, a gente não pode ter medo, irmãos, quando Deus mudar tudo na sua vida. E você não entender nada que está acontecendo, eu estou confiando. E estou vendo os milagres, estou vendo o cuidado de Deus, estou vivendo as promessas do Senhor na minha vida. E eu estou muito feliz de trabalhar em outra área. Aí fala assim, é louca, vai colocar o AB na bolsa? Coloquei, irmão. Eu estou muito feliz, porque eu vivia consertando conflitos e briga, agora eu tenho do sonho, casa própria, sabe? Sala nova. Então eu estou outro tempo. Então não tenha medo de mudar. Se Deus preparar uma mudança, vai. Entenderam, Então, mulheres? vai suprir. Vocês viram como é que é a questão aí, né? De levantar a tenda. Confiar, gente. Literalmente. Confiar. Literalmente. Confiar. Não é fácil. Elisângela, eu posso falar? Deve? Cadê? Quem é? Vamos lá, cadê? Suzane! Fala pra nós, conta pra nós. Eu também, Deus falou muito comigo através dessa palavra. E foi uma coisa, um versículo que ficou gravado na minha família. Nós morávamos em Minas no começo, até o começo do ano. E meu filho passou em um teste do Palmeiras, de 7 aninhos. E aí eu trabalhava, eu sou professora, eu era professora lá em Minas, meu marido também emprego, tudo certinho. Só que ele passou nesse teste, nós colocamos em oração e Deus falou que a gente tinha que vir para São Paulo, tinha que mudar. E nós, com medo, muito medo, mas obedecemos e viemos. E aí chegamos 7 de fevereiro. Quando foi 13 de março, a pandemia chegou. E aí a gente ficou assim em choque, né? Não conhecia nada, a gente mora em São Caetano, não conhecia nada aqui, e Deus nos abençoou muito no meio da pandemia. Meu marido foi registrado, coisa que lá em Minas ele não era, ele trabalhava por conta própria e não era registrado, então no meio da pandemia Deus abençoou que ele foi registrado, e Deus está nos sustentando até hoje. Antes eu precisava trabalhar para ajudar o meu marido, hoje, graças a Deus, só o salário dele tá dando de abençoar e sustentar a gente. Eita Deus! Nossa, Jesus maravilhoso! Como é bom, gente, ouvir isso. Como é bom. Você imagina Sarai, olhando, porque a promessa foi feita para quem? Não foi para Abraão? Para o esposo? Olha o lugar da mulher, gente. Olhando aquele marido, dizendo assim, olha, Sara, faz as malas, junta tudo que a gente tem, coloca todos os nossos bens, os nossos servos numa caravana e nós vamos embora para um lugar.
Mas Abraão, para onde nós vamos? Deus falou que vai mostrar quando a gente tiver para chegar lá. Isso é coisa para maluco, não é coisa para gente normal, mas é gente que ouve a voz de Deus, é gente que entende que nós temos um Pai que cuida de nós temos um Deus que é todo poderoso, que quando Ele fala algo, quando você lê na palavra de Deus, queridos, algo que fala ao teu espírito, não precisa duvidar, creia somente, a palavra fala. Crê somente. É só isso que a gente precisa. O resto, aquele que prometeu, ele vai cumprir. Ele vai fazer da maneira dele. Então, obrigada, Suzane. Você já entrou assim, contando isso pra nós. É bênção demais, Beth. Não foi só vocês que com certeza foram mexidas, né? Teve outras mulheres aí que com certeza têm seus testemunhos aí de levantar a tenda, de sair de uma situação, de mudar de situação, né? E eu sei que Deus falou muito ao coração de vocês a respeito dessa palavra. Meninas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Dá pra gente levar até 9h30, sossegado pra vocês? Ou essa 1 hora que a gente fez? Faz joinha aí pra vocês na tela pra mim ver se dá pra levar até 9h30. Pode? Pode? Vocês deixam? Joia? Pode ser? Então vamos lá. Que aí agora eu já comecei a ficar empolgada, né? Eu quero ver esses testemunhos, essas respostas, o que Deus está fazendo, eu já quero ver, gente, né? O negócio é muito bom, é muito bom. Mais alguma que é... quem é? Renata. Eu falei, não vou chamar, né? Mas se ela quiser falar, né? Fala, Renata. A paz. Essa palavra falou bastante comigo. Aliás, vem falando desde o ano passado, né? Eu e o meu esposo nós estamos vivendo isso. A gente teve umas 3 ou 4, não, 5 vezes essa palavra falou conosco, de Abraão, de Gênesis 12:1. Sai da tua terra e da tua parentela e eu te mostrarei. E nós, como muitas sabem aqui, nós estávamos morando em São Paulo, com um escritório em São Paulo, com tudo caminhando, e a gente sempre teve o desejo de ir para o interior. E eu fiz uma prova num concurso público